chama O Mineiro Nascido Fora de Minas. Mineiro Nascido Fora de Minas é uma expressão criada pelos sujeitos como Santiago Dantas, era um deles. Se não me engano, foi ele o autor dessa teoria. Rubem Braga é um tipo também de gente que se amolda ao estilo mineiro, ou seja, não gosta de escândalos, evita escândalos antes de qualquer... Esse tipo de gente, o mineiro nascido fora de Minas, transcende a própria Minas, entra na psicologia, né? Eu nasci numa cidade chamada Castelo, onde eu nunca voltei. Acontece que meu pai não era mineiro, meu pai era, pelo contrário, era carioca. Minha mãe é que era mineira e filha de imigrante. O pai dela era austríaco. Meu pai era médico da saúde pública. Ele fazia política, era político, gostava de encrencas. Mas depois aquele tempo a política era muito diferente de hoje, né? Era muito mais selvagem. Depois de 30, que é o meu marco inicial na minha vida consciente, foi em 1930, com a Revolução de 30. Foi aí que eu comecei a tomar noção das coisas além de mim, quer dizer, além da minha casa, minha mãe, comecei a tomar noção da cidade, do Brasil e do mundo, né? Você começa a entrar no mundo. Sempre fui interessado. Eu me lembro que eu lia jornal, eu não sei em que idade, mas eu lia jornal. Assim que aprendi a ler, eu comecei a ler jornal. Eu era interessado em coisas diferentes. E cidade do interior também não tinha coisas diferentes, né? Quer dizer, a cidade... Raul Soares não tinha vida, não tinha vida ativa fora do município, da cidade, fora do vizinho, né? Você conhecia o vizinho. Então, este foi a minha visão inicial. Uberaba foi a minha juventude, a vida o primeiro baile, futebol, fui conhecer time de futebol, Uberaba Esporte Clube, fui torcedor do Uberaba Esporte Clube. E o que mais? Cinema. Quer dizer, Uberaba já era uma cidade poderosa, compreendeu? E foi assim, quer dizer, a partir daí, aí acontece que depois eu estava no 4º ano de ginásio, levei uma bomba. Naquele tempo, ginásio eram 5 anos. Meu pai falou, não, a visão dele naquele tempo era no sentido de, quer dizer, mandar para um colégio fora, né, para ficar longe de casa, para você aprender com a vida. E aí me mandou consultou um amigo dele que era professor lá, qualquer coisa, ele indicou. Em Orlândia tem um ginásio muito bom, assim, assado. Meu pai me mandou para lá. Aconteceu que em Orlândia eu tive a revelação da vida. Foi aí que eu fui... Como meu pai mudava muito de escola, e as escolas eram um pouco arbitrárias, cada lugar era um pouco de uma maneira. Então foi aí que tudo que eu tinha aprendido estava tudo fragmentado, não adiantava nada. Levei a bomba. No que levei a bomba, meu pai fez um negócio, mandou para fora. Aí eu caí num ginásio que era interno, mas não era interno. Todo dia você saía depois do jantar e voltava às 8 horas. Às 8 horas você ficava mais de 8 às 9. Às 9 ia tomar o café, ia deitar e dormia às 10. Acordava às 6, fazia ginástica. Quer dizer, era outro tipo de vida que eu nunca tinha tido também. Em vez da sensação de estar preso, é que eu senti o contrário, eu senti a educação, a formação. Li esse livro, então fui ler livro. Li Graça Aranha, um livro de Graça Aranha, um romance de Graça Aranha.
O diretor mandava livros para a gente, pedia a gente para ler livros, fazer resumo, conversar e tal. Foi uma descoberta. Acabei virando escritor. Foi aí, compreendeu? O ginásio era excelente, tinha uma biblioteca. Uma biblioteca que os alunos do 5º ano ginasial tomavam conta da biblioteca. A biblioteca era uma coisa grande, umas 2 ou 3 salas do tamanho disso aqui, livro por todo lado, um balcão, o pessoal ficava ali e o pessoal que chegava para tirar livro, para levar, para coisa. Era permanente, você não ficava com os outros alunos, você ficava separado. Isso foi um começo para mim de responsabilidade, de vida adulta, entende? E aí comecei a sofrer a influência dos amigos, uns queriam ser professores, outros não sei o quê. Eu ainda não tinha ainda pensava no negócio de agradar meu pai sendo médico. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, tinha um pessoal que fazia grupinhos para fazer leitura, negócio de livro, você fica meio besta, né? Você já está lendo livro de adulto, tá, essas coisas. Então, foi aí que eu conheci o Sábato Magaldi, conheci, deixa eu ver quem mais, não, só o Sábato, ao Edmur Fonseca, teve mais alguém ainda de Belo Horizonte. Tinha outros que desapareceram ao longo da vida, mas o Sábato é a maior referência, porque ele saiu de Minas, de Belo Horizonte, veio para o Rio, do Rio foi para São Paulo, e em São Paulo é que ele ficou o dono do teatro, né? Ficou o homem do teatro brasileiro, foi talvez, durante muitos anos, o intelectual que vivia, ele era um crítico de teatro, e tinha uma erudição grande, lia muito. Ele era mais novo do que eu, 2 anos. Então, nessa coisa de falar, em que a gente encontrava assim, que livro você está lendo? Eu estou lendo isso, como é que não é? Aquela conversa, não tinha nada de didático, era apenas um contágio de vida. E foi aí que a coisa se desenvolveu, comecei a conhecer um, conheci outro. Ele era primo do Hélio Pellegrino. O Hélio Pellegrino, ele Sábato, portanto, era primo do coisa e do outro, e conhecia os outros nomes. Então, de repente, um dia ele estava comigo na pensão em que eu morava, no 2º andar de um prédio na Rua da Bahia, e aí estávamos nós dois na varanda, conversando, uma varandinha, né? De repente passa lá embaixo, ele fala assim, lá o Hélio Pellegrino com o Otto, lá, o Otto, o Hélio, o Fernando e o Fernando Sabino. Aí eu olhei, falei, é isso mesmo, tal. Dias depois, foi me apresentar, ele, Sábado, mesmo me apresentou a coisa. Daí eu fiquei conhecendo o Otto. Eu vinha já mordido pela ideia da vida intelectual do ginásio. E aí fui me envolvendo e tal. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, acidentalmente também comecei, entra aqui ali, coisa, acabei com o Sábato Magaldi, Sábato me levou quem? Ao pessoal que ia começar um grupo. Tanto que o Fernando, 2 anos depois, o Fernando se casou com 21 anos, com a filha do Benedito, filha do governador do estado, rapaz. Quer dizer, e a coisa era tão pesada que ele não tinha coragem de ficar lá, porque o Benedito também era muito combatido pela sociedade, quer dizer, era debochado, quer dizer, o espírito da UDN dominou Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma cidade udenista. Então, isso atrapalhava. Então, ele veio para o Rio. Né? E aí, aqui ficou sozinho também, que ele não conhecia ninguém. Então, ficava catando gente que vinha de lá para cá. Então, quando vinham os amigos, diziam, vem cá, vem jantar aqui em casa, tá, aquela coisa. E foi puxando. O segundo foi o Otto Lara Rezende. O Otto foi o segundo. Depois o terceiro, acho que foi o Paulo Mendes Campos. O Paulo Mendes Campos era filho de um médico que era colega do meu pai na saúde pública. Eu não conhecia o Paulo, mas já o conhecia, sabia, não. O pai, como se fosse velho conhecido, foi automático. Então, quer dizer, isso era numa cidade que tinha 250 mil habitantes, não tinha 300 mil ainda. Você vê que era uma coisa muito pequena.
E aí tem, vale a pena contar para você, fazendo coisa, a descoberta de vir morar numa cidade como Belo Horizonte, que era uma coisa para mim que era Paris, a mesma coisa. Paris estava fora, é impossível, você não podia pensar em Paris, em coisa. Então, aquilo era um mundo novo para mim. Então, quando eu cheguei a Belo Horizonte, os companheiros, alguém falou assim, tudo gente vindo do interior, vamos ao Cassino da Pampulha. Eu falei, vamos. Tinha um show bom. Eu vi Elvira Rios, que era cantora internacional, estava lá. Jean Sablon, cantor francês, estava lá. Eu vi isso tudo. Com 16 anos, 17 anos de idade, quer dizer, era a novidade na vida das pessoas. Né? Quer dizer, para gente, na minha idade, aquilo foi um deslumbramento, porque nem todo mundo tem isso. Era coincidência, Belo Horizonte estava virando uma cidade grande, quer dizer, com coisas de cidade grande, e lá fui eu, com os amigos, e aquela beleza, cassino. Tinha uma pista assim redonda, o pessoal dançava. Aí eu não ia dançar, eu não tinha coragem, né? Não tinha nem com quem dançar, porque dança com a mulher, não tem mulher, ali era tudo gente adulta. E eu estava mais uns 17 anos ali. E com também outros estudantes, estudante de medicina, tal, só ia estudante, a gente, no meu grupo. E aí, vamos beber. Acostumado a beber no interior, é cerveja, e bebia uma cachaçinha uma vez ou outra e ficava bêbado, né? Você, quando é jovem, não tem capacidade. Então lá fomos, vamos beber, vamos uma coisa aqui, tal coisa. Eu bebi uma dose de gin, porque naquele tempo não tinha uísque no início por causa da guerra, né? O mundo estava em guerra. Então, bebi aquilo e tal, já fui ficando esquentado. Aí, de repente, vem Elvira Rios para cantar, aquele silêncio, aquela coisa. Vem Elvira Rios, aquele mulherão grande que tinha fama de mulher macho. Tinha uma má fama. E cantava bem para bom. Acabou de cantar, de repente o pessoal começou a bater. Isso, assim, eu ouvi o seguinte. Eu falei, apaga a luz. Eu comecei a ver, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Era o Babalu, entendeu? Ela cantava o Babalu. Babalu, Babalu. Você veio e me avisou para ficar quieto aí e tal. Eu era o único menino que devia estar ali, rapazinho. E pronto. Quer dizer, foi o meu batismo no Cassino da Pampulha, que era uma beleza. Agora, o que me ficou disso aí, até hoje no ouvido, eu sinto o barulho das fichas. Porque foi o primeiro, era uma beleza aquela coisa do Oscar Niemeyer, um negócio monumental. Aquilo para mim, porque tudo na vida para mim foi assim, foi presente, a vida me presenteou com oportunidade. Claro, era uma revelação para mim, então era uma revelação, era um privilégio, né? Então foi assim que a minha primeira estreia em Belo Horizonte, fazendo sucesso, foi esse Babalu. E um coquinho de aguardente, dá-me um sapo e uma fita maiengue, e um níquel de sushi. Naquele tempo você tinha jornais, você estava encerrando uma visão de jornal que vinha do século XIX. O jornal é um instrumento político. Não deixava de ser um instrumento político, mesmo na ditadura. Minas sempre foi uma terra política, né? Muito mais do que qualquer outro estado. Porque lá em Minas não é vocação, é uma ideia fixa. A política é uma ideia fixa. Qualquer pessoa em Minas tem uma noção mínima, aqui no Rio é o contrário. Aqui o sujeito, quando tem isso, é raro. Porque lá se conversa de política o tempo todo. O fulano aí conta histórias, sempre com piadas também. Ainda é assim, não é? Mas não pode perder, a alma de Minas é a política. Então, nessa altura dos acontecimentos, o Carlos Castelo Branco, o Castelinho famoso, era
o secretário do Estado de Minas. Você tinha o Estado de Minas e o Diário da Tarde. Então, o Estado de Minas era o jornal mais influente que tinha em Minas. Os outros eram jornais apenas políticos, que mudava o governo, acabava o jornal. Quer dizer, era aquela pobreza. Então, nessa altura, nessa época, a política começou... Quer dizer, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, declarou por pressão popular. Porque os alemães afundavam navios brasileiros. Não foi um, não. Afundou uns 20 navios brasileiros. Não eram grandes navios, mas eram navios que traziam mercadoria, levavam mercadoria. Não é brincadeira. Então, agora, mas você não podia se manifestar na rua. Você não podia porque a ditadura não permitia comício, nada, nenhuma coisa política. Então, foi se acumulando. Veio um famoso manifesto dos mineiros, se não me engano, em 42. A guerra ainda faltava 2 anos para acabar, estava no miolo da guerra. Então, os jornais estavam vibrando. O Castelinho saía de lá, se interessava por literatura, era piauiense, não era carioca nem nada, tinha descido para Minas, foi direto para Minas, Belo Horizonte. Então, o Castelinho começou a frequentar os jovens intelectuais que eram eles, mas não frequentava oficialmente, porque não tinha onde se encontrava nem que não quisesse. Entende? Tudo pertinho, ali na Rua Goiás, era ali mesmo, a Celeste era ali mesmo, então, conversa vai, conversa. Aí as coisas se organizavam. E eu também passei a frequentar, conversar com o Castelinho. O Castelinho gostava de mim porque eu era o único que não morava em casa de família, morava em pensão de estudante. Ora, em pensão de estudante, ele, Castelinho, também morava em pensão, mas não era, como ele já ganhava salário mesmo, ele então morava melhor e tal, morava em hotel. Bom, nos conhecemos, conversa vai, conversa vem, o assunto muito era política. Quando acabar a guerra, acaba a ditadura, vamos derrubar, não sei o quê, quer dizer, isso foi fermentando, era uma fermentação. E foi aí que um belo dia, como é que é? Não, ele via que eu vivia de mesada e que, portanto, o meu limite, todo mês até um certo ponto, depois de um certo ponto eu não tinha nem para comprar cigarro mais, então tinha que esperar. Então, nessa mistura, eu conversava no negócio de jornal, aí o Castelinho me puxava, não, olha aqui, vão aqui, vem cá para você ver como é que é. O Betinha falou, por que você não arranja, por que você não vem trabalhar aqui? Eu falei, uai, eu não entendo disso. Não, isso você aprende. O Castelinho era assim, você aprende. Bom, então não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ver se te arranja um lugar. Passou um tempo, 1 ou 2 meses, o Betinha chegou na roda, estava todo mundo tomando café na Celeste, ali, uma qualquer coisa assim. Gueró, você bate a máquina? Eu falei, não. Ah, você aprende, vem cá. Me levou, chegou, me botou lá. Os associados tinham uma agência. Naquele tempo, todo meio de comunicação era precário, né? Mas não tinha nenhum naquele tempo. Então, a agência Meridional, a Meridional, que era dos associados exclusivos, comportava. Então, ele falou assim, você vai trabalhar pela agência, Estado de Minas, agência Meridional. Mas eu não sei. Espera aqui, pega isso aí, pega esse monte aqui de coisa e faça um telegrama só. Tem várias notícias aqui, quase todos são iguais, mas você vai lendo, vê e monta a notícia. Quer dizer, você não faz isso da noite para o dia, mas ao fazer você está aprendendo, está vendo como é que é. Levei um dia inteiro, fiz lá uma coisa. Está nomeado. Eu falei que no fim do mês você vai receber o salário mínimo. Era o salário mínimo. Só que tem que o salário mínimo naquele tempo era pequeniníssimo. Era quase uma esmola. Mas fui aprendendo, fui vivendo aquilo. E aí eu estava como queria. Eu tinha o dinheiro que meu pai me mandava, que era o exato para as despesas, e o outro. Aí eu ia para a zona. O Castelinho também ia, o Castelinho morava em pensão, então nós dois, então isso era um privilégio também. Os outros tinham um pai e mãe vigiando. Eu não tinha ninguém, ele, Castelinho, não tinha ninguém. Então foi uma época gloriosa.
Mas também você vai dizer, o que que é? Não tinha nada demais. É que para a pessoa que está começando a vida, isso é espantoso, é uma liberdade absoluta. Não é verdade? É isso. Apaixonei porque o jornalismo faz você viver os fatos. Você vive os fatos, os reflexos do fato. Quer dizer, quando uma pessoa diz assim, como é que é mesmo? O que está havendo lá na Bahia agora? Não, está havendo. Ah, está havendo, mas não, prenderam lá uns 20 e tal. Não, você começa a se interessar pela notícia. Não, por trás dessa notícia o que é que tem? O que é? Quem é? O prefeito? É o governo? Quem é? Quer dizer, você entra na política. O jornal, numa ditadura, mais do que qualquer outro, tem uma aparência e uma coisa por baixo que ninguém... Você não está fazendo política, mas é política. Né? Quer dizer, você tocar no assunto já é fazer política. E assim foi. O telegrama que você tinha, você pegava, chegavam, Agência Meridional era no Brasil, a United Press, a Associated Press, não sei o quê, uma francesa, outra não sei o quê, tinha 5 ou 6. Tudo era o mesmo telegrama, com mais informações, ou um ângulo diferente, mas tudo a mesma coisa, o mesmo assunto. Então você pegava aquilo e você não ia publicar tudo, era um monstro. Então você resumia as coisas, juntava um com o outro. Então era isso que eu tinha que fazer. Eu fui fazendo, gostando. Você cria não só o hábito, como a capacidade de arredondar tudo. Você passa a arredondar tudo. Então, fui ficando, achei ótimo. Você não era o jornalismo de rua. Você tinha jornalismo, naquele tempo você tinha. Primeiro, ninguém assinava matéria, não havia matéria assinada, a não ser nome ilustre que pudesse acrescentar. Você chamava assim, o doutor fulano de tal, que é isso, assim, dá uma entrevista sobre tifo que está dando no Rio Grande do Sul. Não tinha assunto político, eram os assuntos normais que eles comentavam. Ou seja, a função do jornal é isto, né? Mas era tudo cauteloso, com cuidado. E assim foi que eu comecei, quando chegou no fim do primeiro mês de trabalho, 1943. 43. Cheguei, no dia de receber o salário tinha vindo. Era a primeira vez que criaram o salário mínimo. O salário mínimo passou a ser muito mais do que o mínimo. E não era nenhuma fortuna, mas era mais do que o salário mínimo. Então começou a virar profissional. E aí eu fiquei lá durante uns 3 anos até. Eu me casei, era um dos empregos, eu tinha outros empregos, outras coisas, tal, bico aqui, bico ali. Era muito Belo Horizonte, eu vivia de pendurado em bicos. E de repente a Folha de Minas me convidou para ir para lá. Só que tem que a Folha de Minas pagava melhor, mas em compensação não pagava, atrasava 5, 6 meses. Como eu tinha a mesada do pai, eu topei. Ué, eu tenho a mesada do pai que me escora. É claro que não sobra, mas em compensação, a hora que eu receber, e assim foi que eu consegui me descobrir a vida adulta. Daí que me tornei adulto. Todo mundo era potencialmente escritor. Por acaso, eu já tinha uns 2 ou 3 ou 4 poemas assim, coisa. Começaram a... Não, você pode editar. Eu comecei também a abusar, comecei a escrever mais. Não publicava em lugar nenhum, porque também não tinha quem fosse interessado naquilo, mas tá que fiz. Aí o pessoal, tá ótimo e tal, todo mundo lia e falava, vamos. Aí mandaram para o Tristão de Ataíde. Foi o Hélio Pellegrini, que era amigo do Tristão de Ataíde. E o Tristão, aí mandam uma carta dizendo, não podia fazer isso na editora, porque a editora não publicava livro de literatura. A editora existe até hoje a editora católica. Não tinha sentido. E ele então lançou.
publicou e tal. Mas muito mais interessante que o Tristão foi o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, quando foi a Belo Horizonte, ele foi 4 ou 5 meses antes de morrer. Ele chegou lá, ia chegar num trem que chegava às 10 horas da noite. Só que o trem entrava atrasado, então todo mundo teve que cair fora porque ia fazer exame no dia seguinte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fiquei eu sozinho com o Otto. Eu e o Otto. E aí fomos lá para a estação, esperamos, chegou o trem que vinha de São Paulo, que pegava gente do Rio, em um lugar que tinha aí, que fazia o entroncamento, e veio, chegou, fomos lá, o Mário já conhecia ele logo, ninguém conhecia ele, nem o Otto, nem eu, tínhamos 20 e poucos anos. Vamos levar você, Mário, vai, levamos ele com a mala e tal, foi para o hotel, no grande hotel, depositado lá, ele falou assim, gente, quase 1h da manhã, já está tudo fechado, mas vamos ver se a gente consegue. Foi lá, conversou, a gente falou, não, eu abro o bar aqui do grande hotel para vocês tomarem alguma coisa, fazer um lanche. Aí entramos lá, tomamos um shopping, só nós três, o Mário, o Otto e eu. Bom, a partir daquilo, na minha vida, tinha um escritor do porte do Mário de Andrade, que gostava do ser humano, ele era fascinado pelo ser humano. Então foi... E coisa vai, coisa vai. Eu me enchi de ar. Alguém achou o sábado, pegou uns rascunhos meus, deu para ele, ele adorou, falou, ótimo, que bom, mas que coisa boa, tal. Aí, com assim que ele viajou, o Hélio resolveu escrever para ele, mas queria mandar colaboração minha, e recolheu coisas minhas e tal, meia dúzia de coisas, e mandou. O que tinha mandado para o Tristão, para ver se ele comentou. O Mário adorou. O Mário caiu nesse negócio. E ficamos amigos. Isso foi no mês de setembro, outubro, não me lembro direito. Em janeiro teve o Congresso dos Escritores em São Paulo. Aí, quando chegamos lá, é que eu vi que o Mário tinha ficado fascinado, achando que eu era. Anteontem, eu encontrei uma carta dele que eu não lembrava, jogando tudo. Ele jogou para dizer, você só não vai ser se não quiser, você tem tudo, está aqui, tudo, eu olho o tempo todo. Isso me encheu de gás. Você não pode fazer uma coisa se não tiver confiança em você, né? Então isso me animou muito. A vida de jornalista me impediu de continuar por esse lado. Não é prioridade, o jornalismo é uma paixão. Você não se iluda, o jornalismo vira filosofia de vida. Das 2 vezes eu recolhi. Eu lançava e me arrependia e recolhia. Como não era grande tiragem, era tudo financiado por amigos. Isso foi. E agora, até hoje, eu acho que isso foi bom para mim, porque aí é que aconteceu. Eu não perdi o hábito de anotar. A ideia disso assim, eu anotava. Em vez de fazer o poema, eu fazia uma anotação do poema. Estou com 3 livros prontos. Agora eu vou ter que lançar. Falava em ir, meu sogro falava, mas não precisa ir, para que vai mudar para lá? Minha filha vai ficar longe de mim e tal. Fui ficando. Aí ele morreu. Poucos anos depois, aí eu não tive dúvida. Falei, vou por Rio tentar. Aí minha mulher caiu doente com problema de coração. Eu fiquei naquela dúvida. Falei, não, vou tentar no Rio de qualquer maneira. Ela ficou aqui. E o médico me disse, olha, se ela sobreviver, pode ter tudo bem, mas o problema era sobreviver. Quer dizer,
estava marcada para morrer. Mas eu vim para o Rio e comecei. Um belo dia, toco o telefone, eu já estava, acho que eu já estava no Jornal, já tinha 6 ou 7 meses que eu estava lá, fui trabalhar no Jornal do Brasil, que não tinha redação praticamente, tinha uma sala, não tinha uma máquina de escrever, não tinha nada. O Odilo, que era jornalista do Diário Notícia, é que me chamou. Mas eu não tinha espaço para reagir, entende? Não tinha o que fazer. Aí, coisa vai, coisa vem, de repente a Condessa cismou. Pegar um jornal que estava morto há muitos anos, desde 30, o jornal tinha acabado em 30 porque ele foi depredado, então virou um jornal de anúncios. Era um jornal que tinha 2 páginas com colaboração, algumas notícias, mas tudo irrisório. Jornal das Cozinheiras. Jornal das Cozinheiras, como era chamado. Porque era emprego, coisa de emprego. Anúncio de emprego. Cozinheiro. E me deu um desânimo, mas aí, com o negócio do sujeito, eu virei para o médico e falei, olha, doutor. Ele falou, não, porque o risco dela. Então eu falei, não, é melhor eu ir embora. Ele falou, nem pensar. Se você voltar, você está perdido. Que médico espetacular. Eu falei, mas por quê? Não se perdoa, você vai ficar como derrotado na vida. Não pode pensar nisso, você vai ficar. Eu falei, mas e eu, como é que eu faço? Você telefona para lá. Eu falei, mas toma um avião. Eu falei, não tem dinheiro para tomar avião, doutor. Vai de ônibus. E aí eu fiquei. E a partir daí o Odilo, um ano e meio depois, o Odilo saiu, não aguentou. Por causa de política, porque o Odilo era político, o jornal era político sem querer, o jornal não deixa de ser político sempre. Sempre tem uma postura, ou neutro, ou a favor, ou contra. A história do Jornal do Brasil é fantástica. Foi o primeiro jornal que eu ouvi falar que se reabilitou, quer dizer, que saiu do nada, tendo sido lá em cima, tendo caído a zero, voltou. Diziam que isso não acontecia. O Jornal do Brasil conseguiu. Era um jornal que sobrevivia do anúncio classificado. Ele levava. Como era gente rica, então, mantinha aquilo e tal, tinha uns empregados e tal, mas não. Então, o jornal estava naquele tom, o Odilo, a Condessa topou e tal, vamos fazer uma reforma no jornal. E o Odilo começou, só que tem que o Odilo era aquele tipo seguinte, ele saía assim, falava assim, eu vou ali tomar um cafezinho lá embaixo, eu volto depois. E não vinha mais. E telefonava 1 hora depois, não vou mais não, estou cansado, você aguenta a mão aí, aguenta a mão. Então, o jornal não era nada, o jornal não tinha ainda extrapolado. Então, eu, ao contrário, eu tenho sentimento de culpa. Se o jornal tiver um problema e eu não estiver lá, eu vou me sentir culpado, eu devia estar lá. Tá? Então, foi aí que o Jornal do Brasil começou a crescer. O Jânio Freitas teve um trabalho muito bom. O Jânio é um homem rigoroso, até hoje. Ele é um sujeito rigoroso, não tem pressa. Ele não acredita na pressa. Ele fala, o jornal está atrasado, deixa atrasar. Entende? Quer dizer, ele não abre mão da qualidade. Ele é que organizou o Copydesk. Ele marcou o Jornal do Brasil por isso, mas também entrou em conflito com a direção, porque ele era daquele tipo que não fazia concessão. Se o jornal vier para mim e dizer assim, eu vou fazer o jornal de cabeça para baixo, falei, é bobagem. Não, vou fazer. Então faça. Não tem coragem de mudar a cabeça dos outros. O Jânio não abre mão. É um profissional ótimo. Não encrenca com subordinado, não. Ele é ótimo, uma figura espetacular. Mas era o espírito. Isso foi começando, e até que o Odilo saiu, e aí deixou de ser uma coisa flutuante, passou a ser uma coisa com uma âncora, paf. O Dines foi uma brisa que também chegou ao Jornal do Brasil. Né? Quando o Dines chegou, não tinha mais Jânio, não tinha...
o Jornal do Brasil não queria fazer investimento de salários. Porque se fizesse, ia aumentar mais ainda e ia ter mais gente para pressionar. Então, ele pagava pouco. O problema dele era pagar pouco. Agora, isso para aceitar pouco, você tinha que pegar gente jovem. Aí, o Zé Luiz Magalhães, se não me engano, é que sugeriu ao Jornal do Brasil, ao Nascimento Brito, pegar o Dines, que estava desempregado, tinha sido da Manchete, mas também o Dines encrencou que a Manchete era meio louca, né? Quer dizer, o que a coisa queria, fala, não, pega ele, põe ele aqui, entende? Quer dizer, era um sentimental, uma aventura, uma coisa lírica, alegre. O Dines entrou no Jornal do Brasil, com aquela calma dele, foi de calma, deixou tudo assentar, observou, mexe aqui, mexe ali, com habilidade política. Conseguiu estabilizar, porque o jornal vivia mudando muito de direção. Então, equilibrou e aí foi acrescentando. Pegou a linha da reforma do jornal. Como o jornal começou pagando pouco, depois passou a pagar muito, porque estava dando certo. E aconteceu que os outros todos fecharam. Correio da Manhã fechou, Diário de Notícias fechou. Numa sequência, tudo na mudança do regime também. Foi tudo. Os outros jornais pequenos também desapareceram, foram desaparecendo. Ficou o Jornal do Brasil. Agora, tem o seguinte, o Jornal do Brasil sempre tinha mania de mostrar independência. E foi aí que começou uma coisa, a fotografia famosa, que dizia, me dá um dinheiro aí. Não tem nenhuma referência ao me dá o dinheiro aí. Aquilo estava na cabeça das pessoas. Era uma cena de teatro, de revista, que é o me dá um dinheiro aí. E a fotografia que jogou para um lado um e outro, quer dizer, o Jornal do Brasil e o governo, foi a vinda dos Foster Dulles ao Brasil, numa reunião com Juscelino e outros ministros, um assunto grave e tal, assunto importante. O Juscelino estava em pé ainda, pedindo coisa para sentar, não sei o quê, papapá, e aí, como é que foi a história, meu Deus? Aparece o Juscelino na fotografia da primeira página, o Juscelino fazendo assim para o Foster Dulles, e botou assim, me dá um dinheiro aí. Isso não foi, diziam que o jornal não deu isso, mas estava na cabeça de todo mundo. Todo mundo ria com aquela brincadeira do Juscelino assim, e o Foster Dulles em frente. Quer dizer, isto criou o Jornal do Brasil, deu ao Jornal do Brasil, o homem corajoso brigou com o Juscelino. Mas foi uma merda daí, porque quem pagou o pato não foi o Juscelino. O Juscelino tinha um mandato, foi o Jornal do Brasil. A primeira, a ideia de que o jornalista não é um mero veículo para trazer notícia. O jornalista tem que pensar com o jornal. Tem que pensar para o jornal, com o jornal. Como profissão. É assim que ele funciona. Quer dizer, fora disso não tem outra maneira. Você não pode ganhar bem e está entediado. Você tem que participar. Entende? Quer dizer, este segredo, esse foi o segredo do Jornal do Brasil. E o Dines foi o pacífico. Eu nunca vi o Dines brigar com ninguém, zangar com ninguém. Ele até é o contrário, ele fica parecendo patrão chato quando quer conversar com você e fica muito manso. Olha aqui, meu filho, aqui, isso é assim, assim. O Dines tinha uma capacidade, o judeu é bom por isso, né? Porque sofreu na vida, o pai sofreu, o avô sofreu, quer dizer, então ele sabe que você tem que saber viver com os outros. Então, o Dines foi um espetacular nisso. Espetacular. Ele me usou primeiro como se eu fosse um tio dele, um tio à disposição dele. Eu falava uma coisa,
quando eu falo uma coisa de jornal, eu falo pela experiência, você pode sentir. O jornal, para mim, é uma família. É uma família, você vive com uma família, senão não pega. Como é que uma família pode viver dividida? Um filho torce para o Flamengo, outro Fluminense, eles brigam. Se um torce por um, outro torce por outro, estão de acordo, tudo bem. Mas brigar é ou não é verdade? Quer dizer, esse tipo de coisa o Dines tinha, esse dom. Entendeu? E conseguiu. Ele foi realmente, ele criou coisa, tinha ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele é um adolescente até hoje. O Dines ainda é um adolescente. A vida para ele está começando. O Dines, ao contrário, primeiro, não era uma novidade, ele fez um acabamento no Jornal do Brasil. Ele já pegou o coisa tinha passado, já tinha atravessado a margem, com o Jânio e aquele pessoal todo, o jornal tinha dado o salto, estava do outro lado da coisa. Só que tem que a família, o jornal escapou ao controle da família, no sentido de como vamos fazer, quer dizer. E o Dines entrou aí nessa hora. O Dines entrou nessa hora, tinham passado várias pessoas por lá, o Jânio tinha saído, vários tinham saído, tinham passado e tal, ninguém ficava, porque o jornal não queria gastar dinheiro e queria fazer o jornal que acabaram fazendo. Quando eles entenderam que valia a pena, começaram, aí não pararam mais, porque também é contagioso você ter sucesso, né? O jornal passou a ter e ganhou. Eu acho que o segredo era, primeiro, jovem. Segundo, nenhum era marcado. E o jornalismo antigamente era o seguinte, você era jornalista, ia para a Câmara dos Deputados, ouvia aquele negócio, percebia o resumo do partido, do coisa, pegava aquilo, levava para lá, tirava dali e fazia a notícia. Não. O Dines passou a tudo, quer dizer, o sujeito falou que semana que vem vai atacar o negócio da Zona Norte do Rio, então vamos, estuda, fala, um grita aqui, eu quero fazer isso, eu não faço aquilo. Quer dizer, o Jornal do Brasil fervia como uma coisa de mocidade. E aí sempre tem uma novidade para você contar, é só querer. Ele não fazia a agressão pela agressão. Ele punha a situação de uma maneira que dependia de quem estivesse em causa. Ele era muito bom nisso. Mas o Jornal do Brasil foi muito bom para a profissão de jornalista. Porque o jornal não tinha horário, você não tinha que assinar ponto. Você põe... O jornalismo é aquele negócio que não deixa você dormir em paz. Quando eu brinco, eu passei 50 anos sem publicar um livro, escrever poesia. Não, estou assim, de repente dá vontade, eu escrevo, põe de lado e tal. Só que tem que eu ia fazendo, botando de lado, botando dentro de um livro, botando dentro de coisa. A vida do jornal é o jornalista. Então, o jornalista também, por sua vez, tem que saber que ele tem que criar. Ele tem que... Por que os automóveis não estão passando por ali? Não, porque tem um buraco na rua. Não. Por que tem um buraco na rua? Você tem que ir atrás do buraco. Entende? Quer dizer, você tem que ir ao fundo do poço.
E isso o Jornal do Brasil passou a fazer. E aí fez o seguinte, Carnaval era uma sessão, metade de uma página, informa o clube tal. Não, aí passou, o que o clube está querendo? Vai fazer um baile aqui para levantar fundos. Então faça uma notícia sobre isso. Cometeu também o erro de achar que tinha um crédito enorme de opinião pública, de leitores e de coisa, mas esqueceu que o outro estava esperando só a oportunidade. E a oportunidade veio, foi o Globo, né? Agora tem uma que nunca é lembrada. Ao construir aquele edifício, o Jornal do Brasil estava incorrendo no sonho. Não era uma coisa de natureza prática, era o sonho de ter uma empresa monumental, um quarteirão inteiro de coisa. E era impressionante o jornal, funcionava tudo. Só que o custo do jornal, o crédito do jornal, tinha feito uma tal dívida acumulada que a inflação tornou impagável, não dava para pagar. Não tinha como pagar aquilo, não tinha dinheiro, não tinha como tirar o dinheiro. Ou você se desacreditava, se desmoralizava, e o jornal teve a sorte, ficou sendo uma falência e não um esvaziamento do jornal. Só foi isso, mais nada. Quer dizer, um erro, um equívoco, a dívida cresceu mais do que qualquer razão. Não tinha como. A inflação estava crescente. Eu achei um pouco lógico. Essas coisas têm explicação. Quer dizer, tudo você tem que ver o que deu certo e o que não deu. O Jornal do Brasil não deu certo, quer dizer, foi pelo cano a certa altura, porque esqueceu o resto, esqueceu o mercado, esqueceu tudo, ficou só via o jornal. O jornal não, o jornal, o país, o mundo. Quem podia prever que a situação internacional ia ser o que está sendo agora? Nunca imaginei isso na minha vida. Eu não saía, porque eles não... O sujeito no jornal, quando fica velho, ou ele vai para o lado de ser dono, ser sócio do dono, ou você se... Ninguém quis casar comigo. O jornal todo foi uma crise só, né? Foi, no fundo, uma coisa só. Eu desbordei. E, olha, estou reencontrando o meu caminho anterior. O caminho anterior é a vida e a literatura. Fica na literatura. E a literatura não tem patrão. Eu gosto de viver, eu gosto de escrever. Se eu não tenho vontade de escrever, eu não escrevo. Se eu tenho, eu escrevo. Eu acho que a vida é isso. Você tem que ser o que está pela frente. E outra coisa, também não estou concorrendo com ninguém. A vida não exige de você que seja não é uma corrida de automóvel, não é uma corrida a pé. Não. Vai, toca para diante, toca para diante. Me acham melhor do que eu acho. Eu não me acho tão bom quanto às vezes acho. Depois eu fico vendo o que é. Não, é porque eu estou ao lado sempre. Se quando eu não estou ao lado, eu deixo de estar ao lado. Mas não vou ficar contra, né? Enfim, não quero consertar o mundo, não quero consertar nada. Jornalismo é viver o que ele faz, o que você faz no jornal. Tem que viver. Aliás, pensando bem, em qualquer profissão. O médico que é médico, que tem mania de doença dos outros, ou nele mesmo. Quer dizer, é isso. Você tem que ser íntegro. Você tem que ser íntegro. Quer dizer, o problema do jornalismo é esse. Você não pode ser um colunista e não gostar de ir à festa. Não, tem que ir. O Ibrahim Suede. Ibrahim Suede não tinha curso ginasial, eu não sei o que curso, não tinha nada. Improvisava, aprendeu, mas sabia, ele viveu a coluna dele. Ele viveu aquilo tudo, era um jeito ótimo.
conversava com todo mundo, dizia a verdade às vezes para o sujeito, não dizia para outros que mereciam a verdade, também não dizia. Quer dizer, não dava satisfação, não tinha que se explicar. A gente não pode ter que se explicar. Como é que é ver tanta transformação em 92 anos? Não sei, eu acho que é um privilégio. Você sabe que eu não consigo me segurar por dentro. Quer dizer, quando eu olho, eu vou num campo de futebol, quando eu olho eu estou dando berros. Quer dizer, é uma doença. A doença é viver, a vontade de viver é uma doença também. Eu continuo assim, não tem saída. Você pensa que eu penso em morrer? Eu sei que eu vou morrer, eu posso morrer a qualquer minuto, na minha idade, 92 anos, você morre com facilidade, você não é favor nenhum, você não está fazendo favor. Quer dizer, este negócio é a minha vida. Isso, viver é que é o meu segredo.